concede nessa noite de poder estar na casa dele, glorificando a ele, exaltando o teu santo nome. Amém, igreja? Quero agradecer ao nosso pastor Johnny pela oportunidade e a responsabilidade de estar aqui nessa noite para falar e pregar a palavra do Senhor. Igreja, quero pedir a você que pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 19 e 20 da palavra santa do Senhor. Bem, vai respirando aí que Deus tem mais para nós essa noite, glória. O Senhor está nesse lugar essa noite, aleluia. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículos 19 e 20 da palavra de Deus. Amém? Quem está conectado no céu em glória, está lendo a palavra do Senhor. Está escrito assim, né? Hoje é noite, tudo intitulado como reflexão missionária, e com certeza Deus tem uma palavra no meio do seu coração. Vou ler a palavra do Senhor, diz assim o versículo 19: Jesus, porém, não o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncias quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Versículo 20: ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Então todos se maravilharam. Amém, gente? Vamos sentar em nome de Jesus Cristo. Já oraram nessa noite, e Deus com certeza recebeu a minha e a sua oração neste lugar. Quero dizer à igreja que nós temos dois versículos de forma isolada, e nós entendemos que por trás desses versículos existe um contexto bíblico. Eu queria muito que você redobrasse a sua atenção para que você pudesse entender o que Deus tem para nos ensinar nessa noite, não através de mim, não através de irmãos Zelos, mas através do Espírito Santo do Senhor que está neste lugar. Amém, igreja? Quem faz aqui é o Espírito Santo de Deus, é Ele que trabalha, é Ele que ensina, é Ele que palestra com nós neste lugar. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui nessa noite. Amém? Nós lemos esses versículos, e se nós voltarmos um pouquinho no capítulo 4, no versículo 35, Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, Ele está em forma humana na terra. Ele veio para uma grande missão. Nós sabemos que a maior missão é morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Mas Ele, antes de morrer na cruz, Ele fez várias missões na terra em forma humana. E uma dessas é essa que eu vou pregar nesta noite. No capítulo 4, versículo 35, Deus agora lhe dá uma ordem. Ele dá uma ordem para os seus discípulos. Ele diz assim: olha, entremos no barco e cheguemos do outro lado. Jesus agora chama os seus discípulos para uma missão, para que eles entrem no barco. O barco é lugar de navegar, amém, igreja? Amém. Se eu falar de navegação, muitos vão entender o que é navegação. Não estou falando do mar, mas a gente fica navegando o dia todo. Nós navegamos o tempo todo, mas ali navegando, ali também na internet, dá para você ser um missionário, amém, igreja? Dá para você falar da palavra do Senhor, mas nós nos ocupamos com outras coisas. Nós deixamos de falar dessa palavra, navegamos, perdemos nosso tempo. Mas os discípulos deu uma ordem. E quem aqui nessa noite é discípulo de Jesus? Quem está no barco é Jesus. Você está nesse barco nessa noite? O barco é a igreja, amém? Meus irmãos, minhas irmãs, você está no barco e Jesus é o general, é o comandante, é a autoridade. Ele deu ordem para mim e para você: entra no barco. Vamos fazer uma grande missão. Vamos chegar do outro lado. A ordem de Jesus para mim e para você é chegar do outro lado. Aleluia. Eles vão, navegam. No meio desse contexto, eu vou dizer que ele é uma grande tempestade no meio do mar. Jesus está agora dormindo, descansando, e os seus discípulos não dão conta, se assustam. Até alguns deles são pescadores profissionais, acostumados com tempestade, pastor João. Só que essa tempestade foi permissão de Deus, uma tempestade diferente. Eles não deram
conta, acharam que iriam perecer. Então entenderam que eles teriam que acordar Jesus, clamar: mestre, mestre, acorda, porque nós perecemos. Tem muita gente, irmãos, que está perecendo, está deixando de fazer o ir de Jesus, porque não está mais buscando, não está mais orando, está deixando de lado o jejum. Alguém sabe o que é jejuar aqui, meu irmão, minha irmã? Tem que jejuar. E Jesus levanta sua mãe e fala assim: aquieta-te, vento, acalma-te, tempestade, aleluia. Esse Jesus que acalmou a tempestade é o Jesus que está aqui nessa noite, aleluia. E quando no capítulo 5, no versículo 1, a Bíblia vai dizer que chegando do outro lado, depois você lê, chegando do outro lado, Jesus e seus discípulos chegaram à província de Gadara. Jesus atravessou o mar, irmãos, por causa de uma alma, amém? Jesus foi em uma cidade por causa de um homem que estava ali perecendo. Muitos conhecem ele como endemoniado gadareno. A Bíblia fala que chegando do outro lado, quando Jesus coloca os seus pés em terra, a Bíblia fala que sai dos sepulcros logo um homem que estava possesso de demônios e vai ao encontro de Jesus. Este homem era preso em correntes e algemas, e nada poderia segurar ele, e ninguém conseguia ajudar aquele homem. Mas agora quem está chegando em Gadara é Jesus Cristo. Agora quem está chegando em Gadara é Jesus Cristo. Glória! Aleluia! Jesus nunca faz omissão. Jesus nunca vai a um lugar por acaso. Jesus não errou quando Ele te escolheu. Aquele dia que você sabe que você estava passando por uma dificuldade, achando que não tinha mais jeito, Ele saiu do que Ele estava fazendo e foi até você. Ele falou: é você que eu quero. É você que eu quero para pregar minha palavra, para anunciar meu evangelho. Não precisa ser no público, não pode ser no seu trabalho. Pode ser primeiro pela sua casa, pode ser no meio da rua. Eu quero que você anuncie a minha palavra. Mas nós nos acomodamos em ficar em quatro paredes, igreja. É aquele homem, a Bíblia fala que ele andava de dia e de noite. Escute, de dia e de noite, nos sepulcros e nos montes. Ele se feria. Esse homem, ele prejudicava a si mesmo, trazendo transtorno para a sociedade. Este homem, ele tinha uma família. Nós lemos aqui, Jesus não veio voltar para a casa dele. Eu vou chegar nesse ponto da mensagem. Ele tinha uma família igual você tem, igual tem hoje. Mas ele perdeu a sua família, ele perdeu a sua identidade na cidade. Ele foi desprezado por uma cidade inteira, mas Jesus não desprezou aquela vida, aleluia. Esse é o papel da igreja. O papel da igreja não é igual de julgar ninguém. Reflexão missionária. Você que é o segundo mandamento da Bíblia: ama o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus, ele dá esse exemplo para nós. Ele vai. Este homem possede o demônio, irmãos. Isso que me chama a atenção na introdução dessa mensagem. Este homem cheio de demônios, com a legião de demônios, ele faz o que? Ele vai adorar o Senhor Jesus. Os demônios não seguram ele, aleluias. Porque é Jesus que está chamando ele. É Jesus que foi até ele, aleluias. Se você entender que é você que tem que ir atrás daquela pessoa vai ter força para vir na igreja. É a igreja que tem que ir até onde essa pessoa está. E você é a igreja do Senhor. E nós vamos aprender 4 momentos em uma missão, né, igreja? 4 momentos em uma missão. Nessa noite vai estar passada. Se você quiser, amém? Vou pregar com quem quer. Se você quiser. Eu vim pela dor, irmãos, amém? Eu vim servir o Senhor, foi pela dor, irmãos, 5 tiros. Jesus me chamou pelo amor, mas eu vim pela dor, e pela dor dói. É sofrido, só quem passou isso que sabe. Vamos voltar para o texto. A Bíblia vai dizer que aquele homem vai até Jesus. E a primeira coisa que Jesus nos ensina, essa mensagem nos ensina, no primeiro momento, é que aquele homem está ferido, amém, igreja?
Ele está ferido. Ele não tem o entendimento, a compreensão que talvez você tenha, talvez que eu tenha. Ele não tem, está longe do Senhor. Ele não tem uma identidade, ele não conhece a Cristo ainda. Então você vai tratar com pessoas que você vai ter que pedir a Deus estratégia para você tratar com elas, amém? Ele está ferido. Você não entende muitas vezes uma pessoa que está ferida, mas o Espírito Santo que habita em você vai te dar estratégia para você chegar até essa pessoa, falar do amor de Deus para ela, e Deus falar no coração dela poderosamente, através, quem sabe também só de uma oração sua. Deus pode libertar aquele na sua casa que está nas drogas, na prostituição, libertar ele do pecado, como ele fez comigo, como ele fez com você um dia. Como você estava ferido, Jesus foi lá e foi cantado, ele passou um azeite nas suas feridas, e aqui você está, aleluia. Ele estava ferido, Jesus compreendeu o estado daquele homem. A cidade inteira não compreendia, mas Jesus compreendeu a situação daquele homem. Tem coisas que eu e você não vamos entender, mas nós temos que pregar o Evangelho. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, aleluia. Quando eu cheguei ao mercado, eu cheguei aqui em 2009. Eu cheguei num centro dependente químico, amém, igreja? Para libertar das drogas. Eu quis. Alguém veio até mim, Jesus me libertou, tem 16 anos, para a glória do Senhor. Então, se você for, fizer pelo menos a sua parte, a igreja do Senhor, deixa o resto com Jesus, que Jesus ele trabalha a favor daqueles que nele esperam. Se você está esperando o Senhor, pode ter certeza que Jesus ele não fica devendo nada para ninguém, glória. Irmãos, ser servo do Senhor, ser missionário do Senhor é muito sério. Não é só vir para a igreja, é um negócio muito sério. O relacionamento com Deus é algo seríssimo. Tem que se abdicar de várias coisas para você ir para uma missão. O soldado não vai para uma guerra de qualquer maneira. E Jesus, o próprio Deus, chegou a Gandara, encontrou um homem ferido, aquele homem correu para adorar ele. E o que me chama a atenção, repito, que aquele homem foi adorar o Senhor Jesus. Os demônios não impediram ele de adorar o Senhor Jesus. E você, como igreja do Senhor, você veio aqui nessa noite adorar quem neste lugar, glória? Quem você veio adorar nessa noite neste lugar, aleluia? Não foi homem, não foi ninguém, você veio adorar o Santo, Santo, Santo. Como a irmã cantou e falou aqui, como Isaías falou, Santo, Santo é o nome do Senhor. A terra está cheia da sua glória. Ele estava ferido. E quando Jesus chega, ele adora Jesus, ele vai até Jesus. No segundo momento aqui, igreja, ele foi alcançado, amém? Ele foi alcançado num lugar. Se quiser ajudar, ele quer quase ajudar, irmão. Ele foi alcançado num lugar que ninguém achava que ele seria alcançado. A cidade inteira já tinha deixado ele de lado, até sua própria família, mas Jesus não deixou ele de lado. Jesus chegou até onde ele não estava, aleluia. Talvez você esteja pensando que não tem jeito, mas Jesus pode alcançar o seu parente, o seu familiar. Reflita nessa noite no que eu estou pregando, através da sua vida, da sua oração. Jesus ele pode alcançar a sua família, e você pode falar: eu e minha casa servimos ao Senhor Jesus, porque você é um missionário dentro da sua casa. Você faz missão dentro do seu lar, alcançar seus familiares. Segundo momento que eu aprendo aqui na missão é que o objetivo tem que ser alcançado. A pessoa que você foi tem que ser alcançada. Você não pode perder o foco no meio da missão, amém, igreja? Se você perder o foco no meio da missão, você vai voltar frustrado. Mas quando você está ligado na videira que é Jesus Cristo, você vai dar frutos. Jesus vai tirar os frutos para que você dê mais frutos. Porque o crente que não dá fruto, irmão, ele vai ser jogado e vai para ser queimado, amém, igreja? Temos que dar fruto ao Senhor Jesus. Quantas almas você ganhou para o Senhor Jesus este ano? Você tem uma meta de ganhar almas? O que adianta um homem ganhar um inteiro da Bíblia, né? Mas eles são bens materiais e tem a sua própria salvação. Você ganhou seu amigo de escola,
seu amigo de trabalho, a sua amiga, sua mãe, seu pai, seus irmãos para Jesus? Você prega para eles? Tem gente que não fala com seus pais sobre Jesus. Alcança essas pessoas. Deixa o orgulho de lado. Seja santo demais. Então chega para o seu pai e para sua mãe e fala: Jesus te ama, pai. Jesus te ama, mãe. E para o seu filho também, que está preso no quarto, não sai do celular, fala para ele: olha, Jesus vai te libertar agora. Use o quarto dele, faz qualquer coisa, ora lá dentro. Que você tem uma missão muito grande, primeiro dentro da sua casa. Alcança essas vidas em nome de Jesus Cristo. Os filhos, as crianças que oraram por ela nessa noite, que eu senti vontade de orar por elas, mas o pastor já chamou e orou, porque Deus, ele testifica o Espírito Santo nessa noite. E quando eu olho para essa palavra, igreja, a Bíblia fala que aquele homem que possede demônios chega perto de Jesus, e os demônios já chegam falando com Jesus. Pode ler depois do contexto. E ele fala: o que nós temos contigo, Filho do Deus Altíssimo? Ele já reconhece o poderio de Jesus Cristo. Ele já reconhece a presença do Senhor Jesus Cristo naquele lugar. Porque onde Jesus chega, irmãos, a legião de demônio tem que bater e retirar. Você está entendendo o que eu estou pregando? Onde Jesus chega, o que é errado tem que ficar certo. Onde Jesus chega, a mudança chega para a sua casa, para a sua vida. Porque Jesus chegou nessa igreja nessa noite, já está falando comigo, com você. Ei, aonde você for, eu vou com você. E se tiver um demônio na sua frente, eu irei jogar por terra todo o mal. Aleluia. Nós paramos de acreditar nesse Jesus, irmãos. Nós paramos de crer nessa palavra que está sendo pregada. A reflexão é para pensar, né? Se a Bíblia não me confrontar, não me colocar dúvidas ou coisas no lugar na minha vida, irmão, o que eu vim fazer no culto? Eu vim ouvir a palavra de Deus, ela nos confronta. É assim mesmo. A gente vai ouvir coisas que às vezes a gente não quer ouvir. É para a gente melhorar com um servo de Deus escolhido para fazer missões. Os demônios começam a falar com Jesus, olha, e Jesus já começa a perguntar: qual é o nome de vocês? Falando na boca daquele homem. Alguém já viu alguém endemoniado? Alguém aqui já expulsou demônio de alguém? Eu já tive experiência assim de chegar na igreja, abrir a Bíblia, minha esposa está aqui como testemunha, o demônio manifestado da irmã na frente da igreja, sai rolando para o chão fora, os obreiros correr e a gente orar e Deus expulsar o demônio. Tem crente que tem medo de demônio, pastor João. Tem crente que corre, tem medo de demônios. Ele que tem medo da unção de Deus sobre a sua vida, ele que tem que temer essa unção sobre a sua vida. Reflexão missionária, irmãos, é para isso. Isaías, a irmã louvou ainda aqui. Isaías viu o Senhor no seu alto e sublime trono. O seu séquito encheu o lugar que Isaías estava, o séquito do Senhor. É seus anjos, a comitiva de anjos encheu aquele lugar. Você lançou um homem de impuros lábios, Senhor, e habita no meio de um povo de lábios impuros. O Senhor pegou uma tenaz, uma brasa do altar e colocou nos lábios dele, purificou a vida de Isaías. Aí Deus perguntou: a quem enviarei eu? A quem há de ir por mim? Isaías falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Senhor, aleluia. Será que se o Senhor te perguntar nessa noite, eu posso te enviar? Será que você vai falar: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim nessa noite? Eu vou. Aleluia. Irmão, andar sem perna é difícil, amém? Andar sem perna é difícil. Tem 16 anos que nós fazemos a obra do Senhor, dando almas para o Senhor José, para a glória dele. Por isso que eu estou te falando isso nessa noite. Você tem suas pernas boas, está bem fisicamente, com saúde, mas por que você não vai? Por que você não faz? O que está te atrapalhando a fazer? Jesus, ele já vai falando com os demônios: sai deste homem, sai deste homem. Aí os demônios querem negociar com Jesus. Não tem negociação com Jesus e demônio, não, meu irmão. Ei, Jesus chegou para expulsar os demônios. Jesus não chegou para negociar com ninguém, não. Jesus não quer justificativa de ninguém, não. Jesus quer que você e eu cumprimos o ídolo do Senhor Jesus
pastor fica na casa deles. Há um tempo que o pastor vai perder e vem que evangelizar alguém que não conhece Jesus. As igrejas estão esvaziando na nossa geração, igreja. É preocupante isso nessa noite, reflexão missionária. É preocupante, as igrejas estão vazias. Ou tem igreja cheia de pessoas vazias da presença de Deus. Ninguém mais quer ouvir a verdade, ninguém mais quer ouvir a pregação da palavra, quer ouvir palavras que se encaixem no seu padrão de vida. Aonde eu vou pregar a palavra, amém, igreja? Tem lugar que eu nem volto mais, nem me chamam mais, porque eu prego a palavra. Se fosse João Batista estivesse pregando aqui, imagina só, raça de víboras. Era assim a pregação de João Batista. O evangelho é sério, tem que ser levado a sério, igreja. Missão é coisa de Deus para o coração da igreja. E Jesus expulsa aqueles demônios, e aqueles demônios falam: Senhor, deixa nós ficarmos aqui, enganados, não nos expulse daqui. E Jesus, irmãos, fala com eles assim: olha, na minha linguagem, eu vim aqui para expulsar vocês aqui. E eles falam: olha, deixa que nós entramos nos porcos. Quase 2.000 porcos que estavam ali, animais, amém, irmãos? Tinha um pastor ali, o pastor João, ele estava apacentando porcos. Pode ler, está escrito aqui no versículo 18: e os que apacentavam os porcos. É forte essa palavra, família. O que apacentava porcos, pastor apacenta ovelhas, amém, irmãos? Ovelhas comprometidas com a obra do Senhor Jesus. Eu não posso cobrar de uma igreja aquilo que eu não faço. Eu não posso cobrar do irmão aquilo que eu não faço. Muita gente fala muita coisa de outro irmão, mas ele não faz a metade do que o irmão faz. Missão, irmão, é você se dedicar à obra do Senhor e fazer a obra dele. Vamos lá para o mundo inteiro pregar? Vamos embora, pastor. Está disponível para a obra do Senhor. E quando Jesus fala, pode entrar nos porcos, porque ali enganaram, a maioria das pessoas que moravam ali eram gregos, pessoas que gostavam muito de bens materiais, amém, igreja? Então os porcos traziam lucros, e aqueles demônios entraram naqueles porcos. E aqueles porcos caíram de espinhadeiro dentro do mar e morreram 2.000 porcos. Olha o prejuízo. Jesus permitiu. E aqueles pastores de porcos viu que o seu lucro foi levado embora, saíram anunciando na cidade, nos campos. O que aconteceu com o endemoniado gadareno? E no versículo 15 a Bíblia vai falar assim: que foram ter com Jesus, todo aquele povo foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, amém, irmãos? Jesus chegou, aquele homem era endemoniado. Agora me falou que tivera no passado, amém, irmãos? Ele não tem mais demônio, porque Jesus libertou ele dos demônios, oh glória. Agora a Bíblia fala que tivera as legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, que Jesus chegou e transformou a vida do endemoniado. Agora é gadareno. Não é endemoniado, mas agora é gadareno. Eu vejo no terceiro momento dessa missão, ele foi transformado, amém, igreja? Ele foi transformado. Quem foi transformado pelo poder de Jesus, irmão, não pode voltar atrás. Tem coisas que não se faz mais. Deixa eu te contar um negócio, talvez você não conheça a minha história, e não faço questão que você conheça também. Quando eu vou na minha cidade de Pancos, no Espírito Santo, pastor João, tem pessoas que se convertem só de me ver. Se eu pregar para ele, não. A maior pregação nossa é o nosso testemunho, amém, igreja? Para você me conhecer, você tem que sentar perto de mim, passar um momento comigo, passar um tempo comigo, para você entender quem sou eu. Porque as pessoas falam do outro sem conhecer, mas Jesus conhece você, Jesus me conhece, Jesus nos conhece, cada um de nós, ainda bem, irmãos. Cheguei ontem num lugar para pregar,
Quando acabou o culto, o filho da esposa do pastor falou assim, ele é cadeirante, tem 19 anos, ele falou assim, pastor, olha, eu vou fazer direito. Eu falei, você está animado assim, meu filho? Porque ele nasceu cadeirante, amém, irmão? Deficiente. E ele falou assim, eu me inspiro no Senhor, vejo o Senhor para lá e para cá. Então eu quero também ser um cadeirante ativo, um cadeirante da sociedade. Um dia Jesus me encontrou numa situação que você não queira saber. Quantas vezes eu quase morri de overdose de pedra de crack? Meu Deus. Você já falou pé de crack? Ainda bem que não, irmão. Quantas vezes eu quase morri no quarto sozinho, com o nariz sangrando, mas Jesus estava ali comigo. Ela não vai morrer não, vai pregar a minha palavra, vai testemunhar do que eu fiz na sua vida, aleluia. Talvez você ache que você passou uma situação aí, irmãos. Tem pessoas que passaram por situações piores do que a sua e não deixaram de servir Jesus, não deixaram de pregar a palavra do Senhor, estão por aí. O terceiro momento ele foi transformado, amém, igreja? Amém? Ele foi transformado. Transformado, irmão, não é coisa fácil, não é tarefa fácil, não. Para quem tem a incumbência de lá ajudar essa pessoa a se transformar. Em oração, em orientação é muito difícil. Quem está na linha de frente sabe o que eu estou falando. A Bíblia fala que os que tinham ido contar o que tinha acontecido com o endemoniado, com o gadareno agora, que ele foi transformado. Primeiro ele estava ferido, amém, igreja? Pois ele foi alcançado. Agora ele foi transformado pelo poder de Jesus Cristo. E aquele povo viu que Jesus permitiu que os porcos deles morressem. Ele estava preocupado com os porcos. Eles não estavam preocupados com o homem que foi liberto, não. Eles não ficaram felizes com a libertação do gadareno, não. Eles ficaram chateados que os porcos deles morreram. Aí eles pediram para Jesus sair daquelas terras ali. Mandaram Jesus embora. Podiam deixar Jesus ali e fazer milagre. Mandaram Jesus embora. A missão de Jesus foi ele libertar o gadareno, amém, igreja? Jesus não foi ali fazer média com ninguém, não. Jesus foi ali libertar um homem endemoniado que ninguém conseguiu entender, ninguém conseguiu ajudar, mas Jesus chegou para fazer a obra que o homem não consegue fazer naquele lugar, aleluia. E o meu Jesus, eu creio nessa noite, que está fazendo uma grande obra na sua família, na sua vida e nessa igreja do Senhor Jesus Cristo. Glória. Aleluia. Glória. Aleluia. Escute. Estou chegando às considerações finais dessa mensagem. Vai pensando aí. Eu já estive no lugar do gadareno, amém? Já estive no lugar do gadareno. É triste, irmão. A Bíblia fala que ele morava no cemitério. Ali onde tinha caverna para enterrar, para colocar as pessoas mortas. Ele era um vivo habitando no lugar de pessoas mortas. Era um vivo morto. Só que Jesus chegou e transformou a vida dele. Estou repetindo isso aqui nessa noite, aleluia. As pessoas estão desacreditadas por aí, mas eu creio que o meu Jesus ainda liberta da maconha, do crack, da cocaína, da bebida, da prostituição. Jesus ele cura, como curou, a gente sabe disso. Ele é Jesus. E você tem uma missão, irmãos. É muito sério isso aqui. Eu já tentei fugir do que Jesus me chamou para me fazer quando eu andava. Com 19 anos me chamaram para ser evangelista de uma igreja. E eu falei, eu não quero, porque eu tenho que jogar futebol, não sei o que lá. Jesus me alcançou da forma que ele achou que era viável alcançar. Não espere Jesus te alcançar de uma forma diferente. Venha da maneira que você está. Eu estou pregando para a igreja nessa noite, porque você que está aqui dentro, aleluia. O resto deixa com ele, que ele vai fazer uma grande obra na sua vida. E aqueles homens
quiseram que Jesus ficasse ali, eu ia querer, mas eles não quiseram. Então Jesus, quando entrou no barco para voltar de onde ele veio, como você lê de onde ele saiu? Quando ele entra no barco para voltar, o gadareno falou: deixa eu ir com o Senhor. Ele sentiu a presença de Deus na vida dele, como nunca antes tinha sentido. Uma alegria, irmãos, aleluias, um gozo do Espírito Santo na vida dele, coisa maravilhosa, que nós podemos sentir nessa noite. Mas tem muita gente que tem isso, não abre o seu coração, dá lugar para o Espírito Santo nessa noite, hein? Sente essa presença, e olha para o pregador, não olha para Jesus, autor e consumador da sua fé. Eu estou pregando que Jesus libertou um homem, foi você libertar um homem, para de uma alma, igreja. Ele queria que Jesus falou assim: não, você vai ficar aí. Ou seja, você testemunha viva do poder de Deus sobre a sua vida, na sua cidade. Jesus tinha uma obra para aquele homem fazer naquela cidade. Primeiro ele curou as feridas dele, ele alcançou, transformou. Agora o quarto momento, irmãos, de uma missão é enviar. Agora Jesus vai enviar este homem para um lugar para pregar a palavra dele, aleluia. Ele vai ser enviado. Tem gente que chega na igreja e vai pregar, não, tem que ser preparado e depois ser enviado para pregar a palavra do Senhor Jesus. Eu entendo assim, eu aprendi assim. E Jesus falou com ele assim no versículo 19: agora, vai para a sua casa, ou seja, volta para a sua família por meio dos seus, escute, igreja, e fala quão grandes coisas o Senhor Jesus fez por você, e quão grande foi a misericórdia sobre a sua vida. O primeiro lugar que ele tinha que pregar era dentro da casa dele, glória. O primeiro lugar que ele tinha que pregar é o lugar mais difícil, pastor Gione, que é dentro da sua casa, onde a sua parentela não acredita nele. Para ele você é crente nada, rapaz. Viu ele crescer? É o lugar mais difícil de pregar o evangelho, no meio da sua parentela, no meio da minha parentela. Mas quando Jesus vai, eu não digo, pode ir que Jesus vai fazer a obra, aleluia. Jesus vai te enviar para pregar no meio dos seus primeiro, aleluia. A Bíblia diz que ele foi, com certeza, que no versículo 20, a Bíblia fala que ele começou a anunciar. Ele começou a anunciar grandes coisas que Jesus fizera em Decápolis. Decápolis é fácil, nós entendemos o que é Decápolis. A província de Gandara é uma das 10 cidades que faziam parte dessa Decápolis. Decápolis são 10 cidades, amém, igreja? Ele não só pregou em Gandara, como ele pregou em mais 9 cidades que Jesus levou ele para ele pregar, aleluias. O seu ministério é muito além daquilo que você imagina nessa noite. A missão que Deus te propôs é muito além daquilo que você acha nessa noite. Não é só entre 4 paredes, então Jesus quer te levar em lugares, irmão, irmã, para você ganhar almas para Ele, aleluias. Essa é a missão da igreja. Os 4 momentos de uma missão. Primeiro, a pessoa vai estar ferida. Você vai ter que alcançar essa pessoa. Oh, glória. Ela vai ser transformada. Imagina só, pensa nessa pessoa que você fala assim: não tem mais jeito para isso, não é cemitério ou cadeia. O maior incentivo que eles me deram, sabe qual foi? Se vira. Mas Jesus falou assim: eu vou com você todos os dias da consumação dos séculos, aleluia. Glória. Aí depois ele envia para você fazer aquilo que fizeram com você um dia. Alguém entregou a palavra para mim, alguém insistiu comigo, e Jesus abençoou e transformou e me livrou das garras da morte, amém, igreja? Esta é a mensagem dessa noite da reflexão missionária. Quero agradecer o pastor Gione pela oportunidade da igreja. Os irmãos que estão citando essa noite, muito obrigado. Deus abençoe vossas vidas em nome de Jesus Cristo, amém? Aleluia. Deus continue abençoando.